Olá, aluno. Eu sou o professor Mazzuco, de Filosofia. Nós vamos hoje comentar a prova da segunda fase da Unesp, uma prova que foi exigente, mas também foi, digamos, condizente com o conteúdo do ensino médio, abrangente, muito bem elaborada. Muito bem, a nossa questão número 9, temos 2 textos, é muito comum, a Unesp trabalha com 2 textos, né? O primeiro é o texto da Mariana Chauí, filósofa brasileira, e ela vai fazer uma distinção entre 2 tipos de tempo. O tempo da natureza, que ela já dá uma dica, que é um tempo, vamos dizer assim, da repetição dos ciclos, e o tempo da cultura, o tempo cultural, que é das transformações. Depois nós temos um segundo texto do Marx, que é um texto clássico, fala sobre a teoria da alienação do trabalho. O trabalho para Marx nas relações capitalistas significa alienação, e vai ser feita uma pergunta em torno disso. Então nós temos uma primeira pergunta com base no texto 1, qual a diferença entre tempo natural e tempo cultural? Quer dizer, o texto já dá uma dica, mas a ideia é que o tempo natural é aquele cíclico, por exemplo, relacionado às estações da natureza, que respondem, de certa forma, a determinações astronômicas. Pode-se considerar também que o tempo da natureza é mais lento, as grandes transformações que existem também na natureza são muito lentas, a exemplo das eras geológicas. E o tempo cultural, que é o tempo do ser humano, criado pelo ser humano, que é um tempo já relacionado à história, às inovações, às revoluções, às rupturas. E na cultura ocidental, por exemplo, nós temos uma aceleração do tempo muito intensa, já que as transformações são gigantes, né? Então, nós colocamos aqui na resposta só um trecho para vocês terem uma ideia. Tempo natural seria uma temporalidade ditada por processos cíclicos, por exemplo, fenômenos relacionados à sazonalidade, que significa as estações. Já o da cultura seria conduzido pelo trabalho humano, que transforma a natureza, a produção de signos e identificação do ser humano com marcos distintos dos naturais. Signos, por exemplo, como a linguagem, a temporalidade. Muito bem. Numa pergunta B, vamos retomar a pergunta B, como Marx entende a alienação do trabalho e relacione conceito de alienação do trabalho à noção de tempo cultural apresentada no texto 1. Então aqui nós temos 2 perguntinhas na B. A primeira questão do trabalho para Marx, e lembremos que para Marx o trabalho define a condição humana. O homem, ele transforma a natureza através do trabalho. Contudo, nas relações capitalistas de trabalho, o trabalhador sofre um processo de alienação. Primeiro, que ele não possui o produto que ele produz. Segundo, que ele não se identifica naquele produto. Por exemplo, eu trabalho na indústria automobilística, mas eu não me encho de orgulho quando vejo o automóvel onde eu trabalho passar na rua. É diferente da produção de um artista, por exemplo. Então, o trabalho e o trabalhador estão alienados, fruto do seu trabalho, estão separados, né? Enfim, e também porque o homem se coisifica através do salário, ele vende a sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria, o ser humano como mercadoria. E para completar a pergunta bastante complexa sobre a alienação do trabalho relacionada ao tempo da cultura, o tempo cultural, temos que lembrar que para Marx existe um outro problema interessante. O homem, o trabalhador não se apercebe das relações de exploração. Então ele tende a naturalizar, ele acha que ele é pobre porque Deus quis, porque deu azar, ele não percebe que ele está inserido numa temporalidade histórica, cultural, que produziu a exclusão social. Então ali, alienação também, porque não se apercebe dessa temporalidade da cultura. Muito bem, um segundo exercício número 10 de filosofia, temos um texto da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, que fazem referência a Francis Bacon. É um tema que tem retornado muito aos vestibulares, muito presente, sobre a questão da ciência, da modernidade, da racionalidade, né, que rompe com a tradição da Idade Média. Esse texto, bastante simples, mas que trouxe um segundo texto, que é um texto do livro da revista El País, um texto sobre questão ambiental, que fala de aquecimento global, que fala sobre a questão dos oceanos de plástico, né? Essas questões relacionadas aos recursos naturais. Então, numa pergunta A,
como o texto 1, com base no texto 1, explique o que seria o desencantamento do mundo e o programa do esclarecimento. Ora, trata-se de uma coisa só, na verdade. Nós temos aí no século XVI, XVII, o advento da modernidade, que passa a usar a razão e a ciência como instrumento de interpretação da natureza. A ruptura, ali no caso do criar o desencantamento do mundo, significa a ruptura com o pensamento especulativo da Idade Média, baseado na metafísica, na existência do sobrenatural. E, portanto, a ciência passa a ser o olhar correto para a natureza. No entanto, nós temos uma pergunta B. Como relacionar o primeiro texto agora com a questão ambiental, que está no texto 2? E aí a resposta é bem interessante, porque o advento da ciência, ela também desenvolveu uma técnica de dominação da natureza. E o advento da Revolução Industrial, do capitalismo, exigiu cada vez mais recursos naturais, e aí o homem se apoderou de uma forma predatória do meio ambiente. A ciência, na verdade, passa a ser uma técnica de exploração, esgotando os recursos naturais, comprometendo a questão climática, por exemplo, então como resultado desses avanços da modernidade, ou seja, a modernidade que era para trazer, segundo Francis Bacon, o bem-estar, o conforto à humanidade, trouxe problemas como, por exemplo, os problemas relacionados ao meio ambiente. E aqui está a resposta, vocês têm acesso da questão B, eu vou ler só um pedacinho, que é a questão mais complexa. O conceito de ciência moderna, presente no texto 1, amparou a certeza de que havia na ideia de uma universalidade do conhecimento, isto é, de que o pensador deveria abarcar ampla gama de saberes na pretensão de alcançar uma resposta, quer dizer, para os processos da natureza. No texto 2 fala da questão ambiental, portanto, como a Revolução Científica se transformou numa técnica de exploração. Na questão número 11, temos um texto do Charles Feitosa, ele é um filósofo brasileiro, que é especializado em filosofia da arte. Aqui ele está definindo estética. A estética, nós vamos ter que definir a estética na pergunta, mas a estética, ela em geral, é a área da filosofia que busca conhecer o belo, e a interpretação da arte. Ele propõe aqui que deve-se utilizar ou unir as duas ferramentas de interpretação do mundo, que é a sensibilidade, relacionado à afetividade, às emoções, e também ao uso da razão, da racionalidade, do entendimento. Um segundo texto, que faz referência a Immanuel Kant. Justamente ele já dá um pouco da resposta. Kant acredita que existem duas formas de produzir conhecimento. Primeiro é a sensibilidade e segundo seria o entendimento. Ele já dá um pouco da resposta. Então vamos para a pergunta A. Qual o principal objeto de investigação filosófica da disciplina chamada estética? E por que estética é tradicionalmente ligada, associada à sensibilidade? Então aqui nós temos que entender primeiramente que estética é uma área da filosofia, é uma disciplina da filosofia que estuda a questão do gosto. Se o gosto é pessoal, subjetivo, o que existe de eventualmente universal objetivo no gosto, se ele é produto da cultura, se ele é mercadológico. Enfim, também ela estuda a questão da arte, da produção artística, do que é belo, do que é esteticamente o conceito de beleza. Então, isto seria uma resposta para a questão da estética. E o que ela tem a ver com sensibilidade? Justamente porque a arte e o belo impactam os nossos sentidos, que nós nos tornamos passivos e acabamos por julgar aquilo que realmente nos agrada aos nossos sentidos. Então, não se trata só de uma questão racional, e sim muito mais da afetividade. Na pergunta B, de acordo com o texto 2, quais são as duas partes do conhecimento, segundo Kant, né? E qual a importância da estética na produção de conhecimento? Então aqui nós temos uma resposta importante. Ele já dá um pouco da dica. Para Kant existem duas formas de se buscar o conhecimento. Primeiro, o entendimento racional, e para isso nós utilizamos os conceitos, nós nos debruçamos sobre os objetos da realidade através dos conceitos. E segundo, nós temos também o da sensibilidade, que usa a intuição. Então são essas duas formas de conhecimento, que podemos chamar uma a priori, que é o conhecimento universal, e o segundo a posteriori. A posteriori quer dizer depois da experiência fenomenológica, sensitiva.
Muito bem, qual a importância da estética? A estética, ela tem o papel de interpretar como nós julgamos a arte, né? Como nós entendemos, apreciamos a produção artística e o que é belo. Importante lembrar que a arte não é mero entretenimento, a arte é uma interpretação do mundo, uma forma de conhecimento, daí a importância da estética para a filosofia. Temos a questão 12, uma questão sobre Idade Média, o velho debate sobre a questão da razão e da fé, um desencontro entre essas duas dimensões, um texto que fala um pouco sobre esse desafio de se dialogar duas dimensões tão diferentes, que é a da razão e a da fé. Num primeiro momento ele pergunta, qual o nome da teoria dualista formulada por Platão, indicada no texto? Essa pergunta é até um tanto estranha, porque ela não tem exatamente um nome, né? Podemos chamar de metafísica platônica. A pergunta seria mais assim, qual o nome dado à metafísica platônica? Seria o dualismo de Platão. Mas alguns chamam do mundo, teoria do mundo das ideias, né? Teoria do mundo das ideias, que na verdade é a metafísica de Platão, que ele adotou do seu mestre Sócrates, e segundo Platão existiriam dois mundos, daí vem a explicação. O mundo das ideias, que é o mundo original, inteligível, é o mundo verdadeiro, sobrenatural aos nossos olhos, digamos assim, e o mundo das aparências, o mundo sensível, quer dizer, dos sentidos, que é um mundo fantasmagórico e, portanto, não é um mundo de verdade. Essa dualidade constitui, portanto, o dualismo da metafísica platônica. Na pergunta B, explique em que consiste o conflito entre razão e fé no período medieval abordado pelo texto. Outra pergunta, na B ainda, explique como esse conflito contribuiu para a seleção do dualismo platônico para os primeiros pensadores cristãos. Em primeiro lugar, existia na Idade Média dois grandes grupos de pensadores, os primeiros, sobretudo mais antigos, eles vinham da escola da patrística, referência aos padres da tradição cristã, adotaram Platão, e para eles, na verdade, sobretudo Santo Agostinho, mais importante era a experiência da fé, acima da razão, como experiência para alcançar a salvação. Então a fé era mais importante do que o uso da razão, a razão pode inclusive nos enganar. Na segunda linha, mais abordada pelos escolásticos, sobretudo por Tomás de Aquino, no século XIII, estaria a concepção de valorizar a razão. Veja, enquanto na primeira concepção a realidade última é sobrenatural, daí o instrumento da fé, na segunda, Deus é imanente, Deus se manifesta através do mundo, então, embora você possa encontrar Deus pela fé, é possível também explicá-lo pela razão. O que é interessante é que na segunda vertente nós temos um pouco do sabor do Aristóteles, que buscava as causas, e a causa primária de todas as coisas, que então seria Deus. E como entender que alguns cristãos, sobretudo os primeiros cristãos da patrística, adotaram o pensamento platônico? Ora, Platão trazia a teoria da dualidade, do dualismo, e isso vinha ao encontro de uma concepção que estava se desenvolvendo na tradição cristã, de que o mundo é feito de corpo e alma, espírito e matéria, o bem e o mal, vai justamente lançar a Deus ou a realidade última espiritual no nível sobrenatural, transcendente e não no imanente, não no mundo. O mundo, na verdade, e o corpo são pecaminosos. Enfim, essas são as 4 questões de filosofia da Unesp. Nós esperamos que tenha sido um sucesso. Muito obrigado por nos ouvir. Até a próxima.